Amigas e amigos, quem acompanha este ou outro lado da notícia viu no depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá na farsa da Operação Lava Jato, um retrato síntese do que eu tenho falado aqui. Aquela história de que uma imagem vale por 1000 palavras. Além do juiz raso, limitado, limitante, desfilaram pela sala do interrogatório os argumentos pífios daqueles promotores com baixíssimo nível, baixíssima capacidade de cognição por estarem entorpecidos por uma ideologia que se alimenta exclusivamente do ódio social e da politicagem e que argumentam com base em relatórios de delegados que são o rebotalho do que há de mais degenerado, mais rebaixado na Polícia Federal. Também eles entorpecidos pela ideologia do ódio social, né, pela bile no lugar do cérebro, né, na argumentação, né, sem nenhuma capacidade, nenhuma condição de sustentar um ponto de vista com densidade política, com densidade argumentativa, com credibilidade, em resumo. Não foi um debate, né, não foi um duelo, um jogo de forças, como alguns estão interpretando aí. Quem interpreta o caso por aí passa a léguas de distância da realidade. Lula reinou soberano porque ele é o povo. Esses que dizem aí, que são chamados aí de coxinhas, eu gosto mais de chamá-los de mentecaptos políticos, define melhor quem são, né, essas figuras doentes ideologicamente, né, corroídas moralmente pela bile engrossada de ódio social, né, não sabem a força do povo, a fibra de quem vai à luta pela sobrevivência, né, subestimam a determinação de quem puxa enxada no campo e no sertão, carrega lata d'água na cabeça, e sobrevive com dificuldades, sobrevive às agruras da opressão do capital em trabalhos extenuantes, geralmente estúpidos, morando em periferias pessimamente servidas de infraestrutura. Para esses odientos, o povo pobre, negro, índio, mestiço, existe somente para viver fora das fronteiras do seu clube privado, esse clube da elite, esse clube aí, enfim, da corrupção, da maracutaia, que eu sempre falo aqui. Os do povo que entram em seu clube privado têm de se comportar como eles. A mídia e os parlamentos estão repletos de exemplos assim. Quem é lá do povo, negro, índio, né, povão, tem que se comportar como eles, senão é posto para fora. É assim que tem sido esse comportamento. Falo, evidentemente, de quem tem posto de decisão, não dos trabalhadores que trabalham lá, que, enfim, gente do povo que se comporta como povo. Como é o caso do Lula. O Lula interpretou esse povo nesse depoimento e ao longo da sua vida, ele interpreta esse povo. Lula saiu desse povo e não abandonou esse povo. Não bateu as portas do clube privado aí da corrupção, da elite, da direita, e quando decidiu entrar nele, meteu o pé na porta, foi ousado, teve a ousadia de entrar com o pé na porta e de pôr gente do povo, do seu povo, dentro da dinâmica social, econômica e política do país. Portanto, chegando às fronteiras desse clube privado, esse que é o ódio que eles têm dele. Lula, debaixo de cacetadas, de chutes e pontapés, ele fez isso. Foi um intruso, um ousado, teve a ousadia, o atrevimento de mostrar ao povo que nesse clube privado está apinhado esse clube privado de ladrões e parasitas do trabalho alheio. Lula reinou absoluto porque não renunciou às suas convicções, não precisou ser cínico nem dissimulado, foi ele mesmo. Ele se comportou como tal. Se o Moro e os seus blue caps não fossem terceirizados dos patrões, dos generais aí, dos capitães do golpe, poderia ter cedido lugar ao Grupo Globo. Eu mostrei aqui, falei em outra ocasião da revista Época, que é do Grupo Globo, dizendo aqui que eles têm provas contra o Lula. Dizem aqui que eles examinaram 3.000 documentos, aqui no subtítulo da matéria, aqui, que diz aqui o seguinte: Época analisou cerca de 3.000 evidências contra o ex-presidente. Elas indicam que o petista recebeu mais de 80 milhões do cartel do Petrolão em dinheiro, depósitos bancários e imóveis para si e para parentes. Ora, se eles têm as provas, por que eles não foram lá apresentar então? O Moro deveria dar um lugar para eles, mas eles terceirizaram para o Moro porque eles têm medo de enfrentar o Lula. Por que não levam o Lula para fazer um debate no Jornal Nacional? Por que não entrevistam o Lula aqui, e etc., na Rádio CBN, no grupo deles? Não é à toa que eles escalaram aí os seus doidos, seus cachorros loucos,
nessas turminhas aí para fazer esse trabalhinho mais sujo, e escalaram também os seus colunistas, editorialistas, Merval Pereira, Miriam Leitão, etc., né, para fazer a manipulação. Tá uma vergonha hoje isso. E todo o cartel mafioso midiático seguindo eles, né? Enfim, o Moro, inclusive, se utilizou, num determinado momento, do Globo, esse lixo do Globo, um argumento, e o Globo se aproveitou disso, está no Globo hoje, né, que o Lula não explicou o que o Globo falou em 2010. Manipulação é mentira deslavada, né? Bem, enfim, essa gente aí que eu sempre falo, né? Porque são fossas midiáticas, né? E criam os seus esgotinhos. Essa gente da corrupção não resistiria a um facho de luz, nenhum deles. Portanto, aí o Moro disse logo no início: eu não tenho desavença com o senhor presidente. Possivelmente não tenha mesmo. Não se trata disso. Né? Se trata de que ele é o office boy da Casa Grande. E que o Lula está lá falando como povo, como povão. Né? Aí ele disse: o Moro que vai determinar os resultados nesse processo, no resultado final desse processo são as provas que vão ser colecionadas e a lei. Né? Quem só acredita nisso quem nasceu ontem, né? Talvez, né? Talvez. Aí também diz que não vamos deixar, também vamos deixar claro, ele dizendo, o Moro, né? Que quem faz as acusações nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Bom, não dá nem para comentar. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo. E depois defendeu a imprensa, quando o Lula foi para cima dele, né, defendendo a imprensa, é office boy, terceirizado, faz um serviço terceirizado. Né? Aí o Lula jogou na cara dele a invasão, aquela invasão covarde que ele mandou, que ele foi o capitão, o líder daquela história, da invasão da casa do Lula, que roubaram os iPads das crianças, o celular da dona Marisa. E quando, logo no começo está aqui, o vídeo está aqui no outro lado da notícia, todos os vídeos, o depoimento na íntegra do ex-presidente, logo no começo que o Moro joga aquele documento sem assinatura, aí o Lula diz: que documento é esse? Quem assinou? Aí o Moro fala: foi apreendido na casa do senhor. O que você quer que o senhor explique? Aí ele fala assim: quem apreendeu que deve explicar. Se eles roubaram celular, iPad, eles podem ter plantado. Foi isso que o Lula quis dizer. O silêncio na sala do interrogatório foi constrangedor. Né? Depois teve aquele outro episódio também lamentável, rebaixado, que ele tentou induzir ali uma posição do Lula, quando ele falou da farsa do mensalão, que teve protesto. Né? Enfim, é um mundo... Ali ficou bem retratado o que eu falei aqui, né? Depois aí, quando ele falou da dona Marisa, que a mídia vem se utilizando muito disso, que foi a dona Marisa que negociou tudo isso, é que eles vivem em outro mundo, né? Um mundo do machismo. Esse negócio de mulher, né, tomar conta das coisas, ter os seus negócios, ou mesmo cuidar dos negócios da família, é muito comum. Né? Quem tem um mínimo de consciência social, consciência política, né, as mulheres que tomam conta das coisas, né, para eles isso é estranho. Mulher é escrava, tem que ficar lá em casa cuidando dos filhos, né, nada de se meter com negócios e tal. E eles não entendem esse mundo do Lula, esse mundo do povo, eles não entendem isso. O papel da mulher numa sociedade progressista, desenvolvida, para eles passa longe. O negócio deles é negociata, né? Como a gente está vendo aí, esses moralistas sem moral. Vira e mexe, a gente mexe nas coisas, vão aparecendo. É a filha do Janot, Rodrigo Janot, envolvida com todo tipo de negociata. A mulher do Gilmar Mendes também. Está aí, só procurar na internet, pipocaram aí. Só levantar um pouquinho o tapete dessa gente, a gente vê quem é. A mulher do Sérgio Moro, essa história lá das APAES, né? Aquela história da turma da Operação Lava Jato envolvido nas negociatas lá da APAE, envolvendo a mulher do Sérgio Moro. Enfim, é tudo isso, né? Estão, na verdade, aí construindo o candidato anti-Lula. O processo anti-Lula, na verdade. É somente isso. Esse triplex, é importante a gente atentar para isso. Essa história de triplex, essa história de ontem é só o começo da ofensiva deles aí nessa baixaria. Vem muito mais coisas por aí. Aquele advogado lá que está aqui no final do vídeo 6, aqui do outro lado da notícia, quando o Moro fez a pergunta do mensalão, que o advogado do Lula rebateu, entrou um advogado lá chamado René Dotti. Pode pesquisar aí na internet quem é, advogado da Petrobras, dando chilique. Esse advogado é metido com os tucanos do Paraná, defendeu a mulher do Beto Richa. É o tipo de gente, né, que está aí. O Lula finalizou muito bem, né, dizendo que, quando ele fala do PowerPoint do Dallagnol, ele matou a pau ali, matou a questão, sintetizou tudo. Cadê o Dallagnol que não vem explicar isso aqui? O Dallagnol foge das audiências.
É porque com qual capacidade intelectual, moral ele vai enfrentar, ainda mais o Lula? Seria um massacre. E o Lula falou, cadê o homem daqui do PowerPoint? Né? E aí ele falou, o Lula caracterizou bem, aquilo é uma caçamba onde cabe tudo. A caçamba de lixo. É o lixo da Lava Jato, é o lixo dessa gente. Enfim, é o retrato, foi, né? O retrato síntese de tudo que eu falei aqui. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, se inscreva e vamos tocar em frente aqui, vamos fazer o combate, porque nós estamos apenas começando. Não nos iludamos com essa vitória de goleada do Lula sobre esses medíocres. Um abraço e até a próxima.